E o Rafael Rizzo, nosso grande Rizzo, ele descobriu que a média de tempo que a pessoa assiste um podcast nas plataformas é de 1h20. Mas assim, a média é 1h20. A retenção, quando a pessoa ouve, é absurda. Na verdade, o público mais premium nosso é justamente o público que vê nas plataformas de podcast. Então a gente está incentivando vocês a assistir no Deezer, no Spotify, a gente deve ter no iTunes. Essas plataformas você vai ouvir, realmente tem muita gente que faz. Eu quando corro, faço minhas maratoninhas, eu meto um podcast sobre indo-europeus e, mano, pernas pra que te quero. Mesma coisa. Os momentos que você ouve podcast, quando você tá de boa, você tá fazendo outra atividade, aí você fica lá concentrado ouvindo. Tem uns podcasts islâmicos sobre a história dos Abássidas, história do Califado Otomano, que eu gosto. Eu te falei, tem um podcast que eu gosto muito que conta toda a história da Pérsia como um todo. Sim. Aí aquela transição final ali, quando enfim, a última, não, depois dos Seleucidas vieram os Sassânidas. Seleucidas, Sassânidas, aí depois vem os muçulmanos. Exatamente. E aí, mano, o finalzinho ali, eles zoroastristas meio perdidos, zoroastrismo já sem muita fé. Mano, bem interessante, cara. Vou te passar, assim, esse podcast acho que é History of Persia Podcast. E junto com o Tides of History. Não, no estrangeiro tem muito podcast. Muito! Agora aqui no Brasil não, assim, sejamos francos, os podcasts brasileiros são chatos, eu acho, porque é sempre assim, uma conversa sobre amenidade, sobre coisas vagas, com o cara tomando a cerveja, não tem muito, tipo, tem o Flow, que é gigante e tal, tem alguns assim grandes. Os outros, pra mim, são cópias. Não tem podcast específico. Tipo, eu quero um podcast sobre Islã, quero um podcast sobre história de Roma. É porque eu acho que a gente não tem pessoas especializadas o suficiente para fazer esses podcasts. Detalhe. Por exemplo, o Tides of History. É o professor Patrick Wyman. Ele é um puta pesquisador. Os caras são monstros, sabem tudo. Então, e o que acontece? Tipo, um cara que é da academia, ele fala, tá aqui, eu vou ter um podcast. Ele não vai ter aquela audiência, só que o podcast dele é especializado, tal, é referência, ele chama outros professores. E a diferença é, o cara é um puta professor com um puta currículo, e o podcast é bem produzidinho, pra você ouvir e tal. Legal, assim, tem as vinhetas e tal, é bem produzido. E os caras falam de maneira interessante, não é chato, eles sabem conduzir. Então aqui, os nossos professores não têm. Aí eu fui falar, eu quero procurar uns aqui. Eu tava numa vibe pra ler e conhecer um pouco mais do Marcuse. Puta, eu fui ver uns dos professores de esquerda, de dar dó. Você dorme. De dar dó, assim, dorme, porque é mal produzido. Conteúdo tosco é pouco. Repetitivo e fica falando, eu sei como é que é. Então assim, nossa, cara, então é meio difícil, né?